começando mais um programa Esportes e Companhia, hoje, sexta-feira, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da TVC Pelotas, aí no seu canal 2WITV e o canal 14 da NET. Agradecendo aos nossos apoiadores, agradecendo a direção da emissora, Aline Mendes e Renato Costa, e também ao nosso master hoje, fazendo a mesa para nós, o nosso amigo Wagner. E hoje, um programa para mim muito especial. Eu estou recebendo aqui o Edil Campos, um grande atleta do boxe, que lutou aí vários anos e parou de lutar em 1995. Então, antes de falar aqui o currículo do Edil, eu quero, em primeiro lugar, Edil, te dar uma boa noite e agradecer tu ter aceito o convite para vir aqui para a gente conversar um pouco da tua trajetória no esporte, na nobre arte, né, no boxe, que tu representa muito bem. Queria te dar uma boa noite e te agradecer a presença. Bom, boa noite, Rogério. Eu que tenho que agradecer. Boa noite a todos os telespectadores. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, porque o Rogério Farias, e com o programa Esporte e Companhia, essa TV comunitária, a TV daqui, ele tem desenvolvido um trabalho enorme no esporte, tem ajudado muita gente, e a essa ajuda que tem aqui, que eu tenho o privilégio, eu tenho que agradecer para ele o privilégio de estar aqui hoje. Me sinto honrado. Muito bem, nós somos amigos aí de longa data, ficamos muito tempo sem se ver, né? Certo. Mas aí agora, em função das lutas de boxe aí que a gente vem filmando e fotografando já há um tempo aí na Street Box, a gente começou a se ver de novo, né? E aí é um relacionamento bom, até porque enaltece também esse grande esporte. E para nós que fizemos esse trabalho, que não conhecíamos direito como que funcionava os eventos de boxe, hoje a gente conhece um pouquinho, não das regras, nem luta, mas a gente fica por dentro de tudo que acontece ali, acompanha as arbitragens e tudo. Então, para o telespectador ficar sabendo, o Edil Campos é filho de um já falecido Edgar, né? Edgar Campos, né? Edgar Campos. E o Edil foi 8 vezes campeão estadual de boxe, campeão brasileiro e sul-americano em 1988. Foi eleito o melhor boxeador pelo Diário Popular. Venceu 9 torneios internacionais pelo Mercosul. Foi para Portugal em 1991 nos representando. Lutou pelo clube Rio de Janeiro do Bairro Alto, em Lisboa, onde sagrou-se 2 vezes campeão em torneio europeu na Espanha e na Alemanha, em 1993, já representando o Esporte Clube de Portugal. Sagrou-se campeão intercontinental em Moçambique, lutou em Angola em 1995, que foi o ano em que o seu pai, né, o seu Edgar, faleceu, e aí ele parou de lutar. Depois ele fez curso de arbitragem de boxe em Aveiro, em Portugal. Começou a dedicar-se à arbitragem de pugilismo, retornando ao Brasil há 4 anos, então 2012, né, o Edil. E tem participado de todos os eventos da nobre arte que é convidado. Dá prioridade para eventos solidários e sem fins lucrativos. Então colabora realmente com essa nobre arte. Hoje diplomado pela Associação Nacional de Boxe, ANB, tem participado de torneios no Uruguai e na Argentina. Então, para você telespectador, nós aqui na TVC nós valorizamos muito os nossos atletas, e o Edil é um atleta nosso que nos representou muito bem, e ele vai contar um pouco aqui da história dele. Edil, como é que começou essa história? A gente sabe que a família Campos é uma família tradicional, eu acho que a mais tradicional, ou a única família tradicional do boxe em Pelotas. Me corri se eu estiver errado. Como é que começou essa história lá atrás com o seu Edgar, fazendo com que os filhos lutassem boxe? Pode-se dizer, Rogério, pode-se dizer que é a família pioneira do boxe, mas hoje nós temos, graças a Deus, nós temos várias famílias que estão competindo no boxe, no taekwondo, no judô, nas artes marciais de Muay Thai aqui em Pelotas, que é um grande incentivo. A gente tem que aplaudir isso aí, porque não é fácil. Hoje o esporte amador, uma família entrar no esporte amador hoje é muito complicado. Sim. Na altura era pior ainda. O boxe aqui em Pelotas chegou em 1942. Em 1942, o meu falecido pai era o Edgar Silva Campos, o Edgar I.
O Edgar primeiro começou a treinar, ele tinha 18 anos, começou a treinar com um treinador alemão, fazia lutas aqui pelo Brasil inteiro, né? O empresário era o senhor Stocker, alemão, e esse alemão era José Rostam Meller, treinador. Era vulgarmente conhecido com a alcunha de professor Camarão. Professor Camarão era o apelido dele, né? E esse professor treinou meu pai teve títulos estaduais, títulos brasileiros, e lutou em tudo que é lado, lutou aqui pelo Mercosul todo, lutou inclusive com os Gracie, foi a São Paulo, foi ao Rio de Janeiro, lutou com o Valdemar Santana, na altura era um fenômeno que tinha. O meu pai lutou com todos os melhores da altura. Tendo em vista depois, já com 40 e tal anos, ele foi vítima do nervo ciático, né? A coluna, a lombar. Sim. Isso, inclusive, posteriormente eu vou te falar que é uma das heranças que eu recebi do meu pai. Tu também. Então, o nervo ciático é uma coisa muito complicada. Aí o velho parou. Depois, quando o Samarone, que é um dos meus irmãos mais velhos, o Edson Campos, retornou de Brasília, começou a lutar. Havia aqui em Pelotas a Academia Real de Pugilismo, do Tenente França, era do tempo do Ted Boy. Isso mesmo. Né? Aí o Samarone começou a lutar com ele, e o meu pai começou a ver aquilo e viu que estava errado, tecnicamente, né? Taticamente estava errado. Aí o velho Edgar, como era conhecido por todos, ele fundou em 1977 o Ring Clube Minuano, o Ring Clube Pelotense. Porque havia o Clube Rio Grandense de Lutas, desde 42, que foi extinto, por causa do nome, não pode ter Rio Grande, não pode ter Pelotas, o nome da cidade não pode haver. Sim. Então meu pai fundou o Ring Clube Pelotense, em 1977. Por leis, não poderia ter o nome da cidade, e em 1979 foi trocado para Ring Clube Minuano. A partir daí, de 79 em diante, todos nós somos 8 irmãos homens, né, e uma menina. Então todos eram obrigatórios a treinar. Sim. Todos, não era aquilo ali, eu quero, eu não quero, todos. Até para defesa, para autoestima, para tudo. Sim. Então, inclusive, eu como sempre fui mais novo, né, era jovem naquela altura, tinha 10 anos. Eu me empolguei com a situação dos meus irmãos todos treinando, a academia era mesmo no fundo de casa, né, era tudo chão batido. Nós tirávamos os carros que tinha empurrando e treinávamos todos os dias. Todo o pessoal que ia treinar, naquela altura, em 79, 77, o velho Edgar já tinha fundado um projeto social que nem ele, nem nós sabíamos o que era um projeto social. Sim. Ele já via, porque ele pegava pessoas da rua, pegava menores, pegava pessoas com problemas de alcoolismo, levava para a academia, ele fazia tomar banho, alimentava e treinava as pessoas, entendeu? Ele já fazia aquilo ali sem custo nenhum, a custo zero. Sim. Então, naquela altura, já desenvolvia uma réplica de um projeto social. Já era um projeto social. Inclusive, nós temos atletas hoje aqui, laureados internacionalmente. O caso, eu te cito N aqui, mas eu vou citar um, que é um exemplo para nós todos. O Max Quevedo. Sim. O Max Quevedo, na sua infância, começou a treinar junto comigo aos 10, 11 anos de idade, e é mesmo ali da Esmeralda antiga. Sim, né? Sim. O Max Quevedo treinou nesse projeto, começou a treinar nesse projeto social do Edgar I, entendeu? Então, são coisas que dão orgulho para nós. A partir daí, tinha o meu irmão mais velho, que foi por motivos profissionais, foi para Charqueadas do Sul e parou de treinar. Mas todos os 7 seguiram treinando. Todos os 7 foram campeões estaduais, várias vezes. Todos os 7 compunham a seleção estadual em comitivas nacionais, pelo Brasil afora, inclusive no Mercosul, que na altura não era Mercosul, nós íamos para o Uruguai, para a Argentina, ia para todo lado. Claro. Como eu era daquele de 11 anos de idade, nós íamos para lutar com quem que fosse. Nunca havia um atleta de 11 anos, tinha de 14, de 15, era um contra o outro. Tinha os pesos normais, mas naquela altura não tinha. Então, eu estou, graças a Deus, por ter me formado em uma família onde todos eram, não só por ser boxeadores, mas todos atletas. Tu sendo atleta te tira da droga, tira de vícios, tira de outras coisas piores, né? Exatamente. E te disciplina para o dia a dia também. Sim. Como é que vocês tratavam, por exemplo, a academia era aberta, porque teu pai pegava, como tu falou, ele pegava alguns que ele achava que podia incluir, vamos dizer essa palavra, incluir na sociedade de novo, por algum motivo, para dar uma ocupação, para praticar um esporte também, né? E aí depois
isso foi tomando vulto. Como é que vocês pegavam outros também, vocês, filhos do seu Edgar, também pegavam para levar para a academia? Ou até pedindo para ele, pai, posso trazer esse assim, como é que era? Sim, era exatamente assim. Todos ali, era muito conhecido na Vila Bom Jesus, né, a casa do Edgar. Então o meu falecido pai, ele era pintor de parede. E, como eu também, seguia a profissão dele, né? Então ele sempre foi pintor. Então nas obras os patrões já diziam, vem cá, Edgar, eu tenho meu filho assim, meu filho, ele é meio esquisito, ele é meio assim, ele não fala com ninguém, ele isso, ele aquilo, ele está querendo começar a fumar e tal. O Edgar levava o filho do patrão para a academia e começava a instruir, largava ele num círculo social ali, diferente do que ele vinha, e treinando através do esporte, ele já convidava amigos, ele filtrava. O meu pai via menores na rua brigando, ele filtrava, ia lá e convidava para ir para a academia treinar, porque aí doutrinava de uma certa maneira aquela explosão de violência. E aí a pessoa continha, ficava uma autoconfiança melhor. Sim. A partir daí, os próprios colegas de colégio também, a gente viam que nós estávamos lutando aqui, lutando no Uruguai, iam treinar. Vizinhos, então, enfim, era uma... Sim. E isso aí ajudava também, por exemplo, agora tu falou uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, guri, sabe como é? Tinha muita briga naquele tempo, hoje já é mais difícil, já é outra coisa que acontece. Correto. Mas aí vocês chamavam, o seu Edgar chamava ele para dentro da academia ou do local para o treino. Certo. Aquilo não influenciava também para ele parar de brigar na rua? Exatamente isso que eu havia falado agora. Aquilo ali doutrina uma pessoa para trancar aquela explosão de violência que tem. Sim. Ali dentro então ele vai treinar dentro do quadrilátero. Sim. O Edgar, ele fazia assim, ele doutrinava as pessoas que se alguém tinha que estar estudando, sim, tinha que seguir estudando e não podia brigar na rua depois, senão saía da academia. Perdia as prioridades, que era lanchinhos, era churrascos, era isso, era aquilo. As viagens, porque pronto, a maioria não tinha condições financeiras, então nós viajávamos muito para o Uruguai, para a Argentina, muitas vezes para o Chile, entendeu? Sim. Então já perdi para Porto Alegre, então já perdiam aquelas prioridades, então já ficavam, as pessoas se continham, já ficavam mais tranquilos. Inclusive aquela raiva toda largavam no boxe, claro, de uma maneira mais disciplinada. Sim. E como é que funcionava essa parte de viagens naquele tempo, que a gente sabe que era dificuldade? Patrocinador até hoje, dependendo do esporte, tem atleta que não consegue patrocínio. Nós temos atletas hoje, inclusive do boxe, que passam um trabalho para conseguir, às vezes até somente uma passagem para ir lutar fora. Eu conheço alguns, né? Tu também conhece. Então, como é que funcionava naquela época para vocês fazerem essas viagens, levando, por exemplo, a família e mais alguns que vocês levavam para lutar também? Rogério e todos os telespectadores, o pessoal da minha idade, que já estou fazendo quase 50, entre 50 e 60, que eram os nossos atletas, que hoje estão com 50 e 60, era uma vida muito mais difícil, muito mais difícil que agora, e a situação não tem outra palavra para não dizer que é precária que era. Precária. Sim. Porque o nível de patrocinadores era muito escasso. Nós demos graça que nós tínhamos, com os clientes do meu falecido pai, nós tínhamos a família do Paulo Moreira. Sim. O senhor Paulo Moreira nos ajudou imenso em viagens, em gasolina e tudo. E a família Lang, são duas famílias que nos ajudaram muito no boxe. A família Lang, por médio do velho Lang, tudo, olha, Frederico, eles ajudavam nas despesas, ajudavam sempre. Até hoje, quando o clube precisa, o Totonho Lang ali, o Guga também ajuda, o Eduardo também, todos eles ajudam. Quando precisa, eles ajudam. Sim. Quando sabe que a gente está pelo esporte, o projeto é esse, solidário, eles sempre ajudam também. Tinha também a Garage Kelly, tinha a retificadora também, Moreira também ajudava imenso. Então tinha um e outro lá ajudava por causa de coração, não tinha essa aí de descontar no imposto de renda, naquela altura não havia, então o pessoal ajudava de coração mesmo, que se via que o trabalho era bem feito. Pela simpatia e a credibilidade que vocês passavam, o seu Edgar principalmente passava. Sim, eu me lembro que eu morava no Areal, ali na rua do posto de gasolina, e era a família de vocês sempre foi famosa. Tu te lembra, Preto, né? Tu te lembra do Campo do Cabana, onde é a RBS, nós jogava futebol lá. Aí ia lá
O Rogério já não é novo, hein? Não, eu vou fazer 51. Ia o Gaúcho, ia o Samarone. Eu não me lembro que tu era menor. Tu não tem muita diferença de mim, mas eu não era. A gente via os mais velhos que chamavam mais atenção. Né? Exatamente, eles eram no foco. E como é que era o relacionamento de vocês com os outros que lutavam? Porque nós tivemos outros bons lutadores ali, principalmente ali do Areal, né? Ótimo. Eu não sei se eu estou errado. Deixa eu só mandar um abraço pro Cássio Curso, está assistindo, está mandando um abraço para nós, lá da Guabiroba, tá? Olha aí, Cássio. Então, nós tínhamos ali o Pedrão, nós tínhamos o Cascudo, nós tínhamos. Qual eram os outros? Eu não estou me lembrando dos nomes, mas tinha alguns que eram dali também. Nós temos atletas dali do Areal, Bom Jesus, arredores, ali nós tínhamos vários atletas. Temos o Pedro Fraser, foi um dos mais laureados boxeadores pelotenses. E das antigas, do tempo da Academia Real, do Tenente França, que foi um grande prestigiador do boxe, né? Não temos que deixar de falar, o Tenente França tem uma grande influência no boxe pelotense, tem seus méritos, né? Inclusive com os filhos deles que seguiram, né? E agora o Pedro Fraser, o Adão Silva Santos e o João Carlos Guimarães eram da antiga Academia Real, inclusive o Flávio Marques, que nós chamamos hoje de Hulk, carinhosamente. O Hulk tem também uma tremenda história no boxe, que veio das antigas. Depois que o Batistão, peso pesado, o Augusto César Batista, também era um fenômeno no peso pesado da altura, ele também era da Academia Real. Depois, quando o Minuano começou a dar aquela ascensão, e todos os torneios que o Ring Clube Pelotense, depois Minuano, participava, sempre vinham com troféus. Sempre vinham laureados. Chegou um ponto que teve 20 anos, por 20 anos, veja bem o que é isso hoje, por 20 anos exatos, o Ring Clube Minuano teve hegemonia no boxe do estado. Todos os campeonatos, que eram 11 categorias, o Ring Clube Minuano ia e trazia 9, 10 títulos. O Ring Clube Minuano chegou em 1988 a participar 7 atletas no Minuano na seleção estadual. E dos 7, 5 voltaram campeões brasileiros. Sim. É uma coisa inédita hoje. Sim. Naquele tempo, como é que eram as premiações das lutas? Não tinha cinturão? Medalhinha, como é que era? Medalhinha, daquelas medalhinhas, parece uma moeda de R$1. Era aquela medalhinha, nenhum, não existia cinturão naquela altura, porque o poder aquisitivo era muito baixo mesmo. Não tinha, então a luta era a luta do dia, não tinha alguma coisa, desafio para ganhar alguma coisa, não tinha nada naquele tempo. Título, chegava lá na altura aqui, teve no mínimo uma década que nós fomos, vamos dizer assim, banidos entre aspas, pela Federação Rio Grandense de Pugilismo, na presidência, que até hoje é mais de 40 anos, que se tudo correr bem, essas Lava-Jato, ainda vão lá pesquisar as fraudes e tudo mais que nesses 40 anos eles fizeram, porque são 3 pessoas que dividiram a presidência da federação até hoje, desde os 40 anos. Eles simplesmente deixaram o Ring Clube Minuano numa gaveta. Por quê? Porque o Ring Clube Minuano ia e ganhava tudo. Ganhava tudo. Não é? Nós fomos até intitulados de arrogantes, mas não, nós íamos e ganhávamos tudo. Chegava a ter ponto no campeonato estadual em Porto Alegre, que eu era da categoria médio ligeiro, por exemplo, e tinham 5 médio ligeiros. Aí quando eu vi o nome do Edmar, o gaúcho, daqueles 5, já ficavam 2, 1, e sumia aquele 1 na hora, dava uma dor de cabeça e não aparecia. Entendeu? É esse tipo de coisa. Então a federação começou a dizer assim, a federação começou a fazer lá no ginásio do Tesourinha, como fazem até hoje no Bolão Gaúcho em Canoas, eles fazem dízimo no ano. Dia 10 haverá o campeonato estadual. E os atletas do Rio Grande do Norte chegam lá dia 10, a muito custo, com toda a equipe. O que acontece? O ginásio está fechado. Olha, aparece um maluco lá para dizer, não, foi transferido, foi dia 3, semana passada, fizemos o campeonato. A velha bola nas costas, nos deram isso aí N vezes, entendeu? Então, nos boicotaram de uma maneira que chegou um ponto de 1989, 90, eu me irritei, fui na 0 Hora, fiz uma entrevista na 0 Hora e abri o jogo com todo mundo. Aí me deram 2 anos de suspensão para isso. Aí me deram 2 anos de suspensão. Inclusive eu era para ir para as Olimpíadas, eles me boicotaram, mas tudo bem. A partir do momento que eu fui para Portugal, a minha vida tornou-se outra coisa, mas eu deixei irmãos aqui que seguiram. Eu tenho o orgulho de falar e destacar, que eu nem preciso muito destacar, no meu irmão Edson Campos do Samarone, porque ele é até hoje um ícone do boxe pelotense, gaúcho e brasileiro.
O Samarone ganhou 16 títulos estaduais. O Samarone foi 3 vezes campeão sul-americano. E todos os torneios internacionais que ele participou, todos ele venceu. Sim. Ele era um monstro do boxe na altura. O pessoal via o nome de Samarone e já fugia, os adversários já não queriam mais saber. Então eu destaco o melhor tecnicamente dos irmãos, dos 7. Eu tenho a humildade de destacar o Ayrton Campos, que foi 12 vezes campeão estadual, 2 vezes Centro-Sul brasileiro, 1 vez sul-americano e 2 vezes brasileiro. O Ayrton Campos era de uma técnica impressionante. De vez em quando ele aparece aí com o jurado, está tirando educação física hoje pela ESEF, está se encaminhando, é uma pessoa que tranquila. Temos também o Edmar Gaúcho, que teve 12 estaduais, teve 2 vice-brasileiros, 1 brasileiro. Teve o Eduardo falecido, que teve 6 estaduais. Tenho também o Enilton, que hoje reside em Portugal. O Enilton está em Portugal. O Enilton foi campeão brasileiro, foi 8 vezes campeão estadual, hoje reside em Portugal. O Edilson foi 6 vezes campeão estadual, falecido hoje também. Também serviu contigo, né? Isso, Então eu digo, a família tem um nome no boxe fortíssimo, né? Tem. Hoje nós temos famílias aí, nós temos pessoas, irmãos e amigos e filhos que estão tendo isso aí, me dá um orgulho de ver, que eu sei a dificuldade que é dentro de uma família, inclusive as mães que ficam naquela tensão, porque a minha mãe não via nenhuma luta. A minha mãe tinha horror da luta, porque ela só ficava em casa, ficava nervosa, que todos os filhos estavam à mercê daquilo tudo. E naquela altura, Rogério, hoje a luta a luva são com polipropileno, é uma coisinha bem mole, macia, tá? Bate tudo. Agora naquela altura é com aqueles cabelos, parece crina de cavalo. Aquilo ali, quando nós íamos no campeonato internacional e torneio, na Argentina e no Uruguai, o pessoal já era mais matreiro, eles penteavam a luva, aquele penteado da luva que eles faziam, apareciam os ossinhos assim na luva, direto no corpo, então eram hematomas que ficavam na pessoa e cortes horrorosos. Não havia uma luta em torneios internacionais que não houvesse sangue. Sangue, corte. Eu tenho todos os dentes da minha boca são obturados, todos. Porque não havia aquele protetor bucal, era pouco. Claro. São muitos socos. Sequelas a gente fica, claro, o boxe era muito mais bruto. Naquela altura. Hoje com essa luva já melhorou, o protetor usa e tal, já é melhor, já está bem. Existem umas regras mais acentuadas quanto ao sangue quando aparece, já dá uma aliviada. Mas Edil, nós vamos continuar conversando. Vamos falar agora da tua ida para Portugal, mas eu vou pedir para o Wagner, por favor, Wagner, coloca no ponto os nossos apoiadores culturais, e aí depois dos nossos apoiadores culturais eu vou continuar conversando aqui com o Edil Campos. Nós vamos falando sobre a nobre arte, o boxe. Está no ponto, é rapidinho, fique por aí e já voltamos. Musculação Fênix, há mais de 20 anos incentivando o esporte amador. Filiada à Federação Gaúcha de Musculação, Federação Rio-Grandense de Pugilismo, Confederação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness e ao órgão máximo WABDL. Responsável técnico Mestre Puma, tricampeão mundial de levantamento de peso. Musculação Fênix, Rua Tiradentes, número 3251, Pelotas. A BIG, Associação Beneficente Inova Guabiroba. A associação desenvolve atividades na Praça da Guabiroba e possui uma biblioteca comunitária. Participe! Com uma associação organizada, a comunidade sempre será forte e respeitada. A BIG, Associação Beneficente Inova Guabiroba. Sede na Rua Irmão Fernando de Jesus, bloco 189B, apartamento 104. Fone 8407-2382. Lavanderia Lave Leve. A Lave Leve é uma lavanderia moderna e prática. Possui máquinas computadorizadas, onde a lavagem de suas roupas são feitas de acordo com a necessidade. Oferecemos o autosserviço, onde o cliente coloca suas roupas na máquina, e o serviço de atendente, onde nossas funcionárias cuidam da sua roupa. Na Lave Leve, você pode levar suas roupas só para lavar, para secar, para passar, centrifugar ou para enxaguar, ou se preferir, fazer o serviço completo.
Faça uma visita na nossa lavanderia ou acesse o nosso site e conheça todos os nossos serviços oferecidos. Venha descobrir um jeito fácil, prático e higiênico de lavar as suas roupas. Na Rua Gonçalves Chaves, número 382. O telefone 3225-8788. Visite o nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Agora você já sabe, lavanderia é Lave Leve. Extreme Nutrição Esportiva. Quer ficar em forma? Confira nossos produtos para emagrecer. Óleos de coco, cartinina, termogênicos e redutores de apetite. Uma enorme variedade de suplementos. Ômega 3, resveratrol, multivitamínicos, proteínas e creatinas. Extreme Nutrição Esportiva. Deodoro 558. Fone 3028-2434 e na Gonçalves Chaves 411. Fone 3028-2435. Açougue.com. No açougue.com você encontra a mais gostosa costela desossada e temperada, a para do lombo da melhor qualidade e a melhor carne moída da cidade. Açougue.com, na Rua Arnaldo da Silva Ferreira, número 515, no bairro Guabiroba. O telefone 3221-3135. Então você já sabe, pensou em carne de qualidade? Pensou açougue.com. Figueiredo Ar-Condicionado. Manutenção e instalação de ar-condicionado split, ar central e sistema chiller. Empresa com mais de 20 anos de experiência. Trabalhamos com marcas nacionais e importadas: Fujitsu, Eugene, Comeco, Gri, York, Hyundai, Everest, TCL e Brilliant. Parcelamos nos cartões. Peça já o seu orçamento. Ligue 3025-4881 ou 8114-5076. O nosso e-mail figueiredoar@yahoo.com.br ou visite a nossa empresa na Rua Professor Araújo, número 1480, Centro, Pelotas. Figueiredo Ar Condicionado, a certeza do bom atendimento. Retornamos após os nossos apoiadores culturais. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui no Facebook e você pode acessar também o nosso canal no YouTube e curtir a nossa página. Você vai colocar no Facebook Rogério Farias ou então Programa Esportes e Companhia, nossa fanpage. Na nossa fanpage nós temos um sorteio agora no dia 29, que nós ganhamos um telefone celular de um empresário da cidade, tá? Você vai entrar na página no Facebook e vai procurar ali, eu estou acessando aqui, tá um celular da Nokia, modelo Grand Prime Dual Chip, câmera de 12 megapixels frontal e 5 megapixels traseira, com chip já, tá? Então nós vamos sortear no dia 29 de julho para todos que curtirem a nossa página, tá? Então é um bom presente de um empresário da cidade. E você pode entrar no nosso canal no YouTube, Esportes e CIA TVC PEL. Ali tem todos os nossos vídeos, nós temos 1140 vídeos. E nós temos muitos acessos, inclusive de entrevistas, de lutas, de tudo que você pode imaginar do nosso trabalho, tem ali, tá? Inclusive essa entrevista vai para o YouTube também. E você pode acessar, mas curta a nossa página que você vai concorrer a um telefone celular agora no dia 29 de julho. Eu estou conversando aqui com o Edil Campos, ele está falando aqui da história do boxe. Ele já falou da família, falou do que os irmãos ganharam, os títulos que ganharam, falou do pai, o Edgar, do projeto social que lá naquele tempo, dos anos 70, né, o Edil, que já existia isso, ele tirava alguns meninos da rua e levava para dentro da academia e ensinava o boxe, tá? Então isso aí vem desde aquele tempo. E o Edil parou de lutar em 95, mas ele esteve em Portugal.
tá? Ele esteve em Portugal e aí nós vamos perguntar para o Edil agora como é que surgiu essa oportunidade para ti ir para Portugal. Eu era sargento do Exército aqui, na altura era terceiro sargento temporário. E aí tinha um amigo meu que foi antes, que era o João Ávila, teve lá aquele dia que estava morando em Portugal. O João Ávila foi para o intermédio do futebol de salão, na altura era bem desenvolvido lá na Espanha, né? Sim. E então o João foi para o intermédio disso. Nesse meio tempo o João conseguiu uma parceria com patrocinadores fortes ali, empresários portugueses, e começou a dar uma de empresário, né? Ajudou. E o João me disse: Edil, vens para cá que eu te arrumo luta aqui, tem clube aqui de boxe, vem. Eu peguei, pedi a baixa do Exército, fui embora, já estava indignado com a federação, com esses boicotes, com essas coisas todas. Pedi a benção do meu pai e olha, fui para Portugal. Chegando lá, me apresentei na Academia Rio de Janeiro do Bairro Alto, que era uma academia típica, muito forte lá em Portugal, até hoje, uma academia de raiz do boxe. Fui, me apresentei, olha, não disse que eu era isso, que eu era aquilo, digo, eu entendo alguma coisinha de boxe e gostaria de treinar aqui com vocês. Sim. Levei meu equipamentinho, tal, comecei a treinar. O treinador ali, o José Carlos Duarte, me disse: não, vem todos os dias, tal hora. Quando eu cheguei na outra semana que era começar o treinamento, já tinha um armarinho fechado, todo o equipamento, desde o tênis, tudo ali, ataduras, tudo certinho, uma coisa muito organizada. Comecei a treinar com eles, comecei a ver como na altura era complicado, eu era imigrante ilegal. Sim. Então era complicado eu me inscrever em torneios citadino, estadual. Sim. Porque não tinha condições. Então eu só poderia participar de torneios internacionais. Tá. Ali dentro eu não poderia, porque então no torneio internacional eu vinha representando, como se fosse um cigano. Então esse torneio internacional que me deu as oportunidades. Eu lutei na Alemanha, lutei na França, lutei na Bélgica, no Luxemburgo. Naquela altura também tinha um grau de dificuldade, porque eu também trabalhava, né? Claro. Trabalhava, treinava à noite, como sempre fiz aqui na altura, né? Então fui me consagrando, fui fazendo meu espaço. Quando eu saí 2 vezes campeão de torneio europeu lá, eu fui convidado pelo Sporting Clube de Portugal, que é o clube mais rico que tem. Sim. Que tinha na altura do boxe, hoje já não é, hoje foi extinto o boxe do Sport, aquele clube de verde e branco. No Sporting Clube de Portugal eu fui convidado para um torneio intercontinental em Moçambique. Esse torneio continental em Moçambique eu lutei 3 vezes na mesma noite. 3 vezes na mesma noite com pessoas profissionais. Eu ganhei as 3 lutas. Vim de lá, aí já vim burra do troféu, foi bom. Na outra semana fui convidado para lutar em Angola. Seria, no caso, 3 meses depois, no início de 95. Sim. Lutar em Angola, treinei bastante para essa luta em Angola. Fui lutar em Angola, na cidade de Luanda, que é a capital, né? E fiz uma luta ali espetacular contra o angolano. Sagrei-me perdedor, eu perdi, foi a segunda luta da minha carreira que eu perdi, né? Mas perdi para um atleta espetacular. O rapaz, o africano, tinha um braço que caminhando encostava no chão. Então foi bom tal. E depois disso, eu segui o meu treinamento, foi que tivemos a triste notícia do falecimento do meu falecido pai, que é o Edgar Campos. Aí eu me pendurei minhas luvas, já não tive muita... Não tinha mais a vontade. Não tinha o ânimo, aquele que era de tudo, já não tinha. E como é que era naquele tempo, nessas viagens que tu fez, o relacionamento entre os atletas? Da seguinte maneira: tu vai lutar num local, tu chega lá, Edil Campos vai lutar num campeonato e tem o seu adversário, tá? Não era luta escolhida, né? Tu tinha que ir para ir lutar, como é que era? Ou já era sabendo que tu ia lutar com aquele? Não, torneio eles fazem um apanhado de todos ali, de manhã está escrito a luta será à noite, das 9 às 10, como se fosse uma pesagem, não é? São pesados todos os atletas, os que estão naquelas categorias vão disputar entre si. Sim. Aí então começam, por exemplo, eu era no peso médio ligeiro. O peso médio ligeiro tem muita gente, beirando 70 quilos, tem muitos atletas nessa competição. Então tinham 5, 6, 7, 8. Então começava a primeira, a segunda luta era um médio ligeiro. Depois no meio, outros. Quem ganhando era mata-mata, quem perdia
ia saindo. Quem ia ganhando ia ficando, até a luta de fundo no final. Tá. Então era complicado. Tá. Na hora que tu conhecia o teu adversário. Sim, e como é que... Então não dava nem para estudar o adversário, só via na hora ali, né? Não havia, que nós não dispunha daqueles métodos atuais, ver vídeo, YouTube, aquele treinando, ele vendo, naquela altura não tinha. Não tem nada. Era olhava. Por isso, Rogério Farias, que eu ressalto a importância de um bom manager, de um bom treinador, de um bom corner para um atleta. Sim. O corner, ele tem que observar o adversário, sabe o que o seu atleta é capaz, o que ele pode fazer, mas ele tem que observar o adversário, os erros e as qualidades do adversário, para falar para o seu pupilo como ele vai distorcer aquilo ali, como é que ele vai ganhar o jogo. Claro. E eu fui criado, e todos nós do Minuano tivemos essa oportunidade quase que única, uma oportunidade, a glória de ter sido treinado por Edgar Campos, o Edgar primeiro, porque aquele homem via, o pessoal estava aquecendo, no aquecimento ele via um adversário e dizia: olha, aquele ali luta assim, assim, assado, o soco forte dele é assim, ele tem um jogo de pernas assado, para vencê-lo terá que fazer isso, entendeu? Sim. Os nossos atletas que ouviam o nosso corner, que era o Edgar Campos, todos eles davam-se bem. Os que não ouviam poderiam até ganhar, mas sofriam. Entendeu? Graças a Deus eu sempre ouvi. Então no primeiro round o velho dizia: olha, faz isso e aquilo, tá. No segundo ele já vinha com tudo cantado no ouvidinho ali, olha. Fazia, ele não gritava, ele só dizia: ó, tum, faz aquilo ali. Seguindo aqueles passos, era vitória certa. Então a gente vê muito isso hoje, mas às vezes eu quando vejo essas lutas assim, aqui dessas lutas que acontecem na street, a gente não vê essa dedicação toda. Não. Né? É bem diferente. Como é que tu atribui aquele boxe de lá para o boxe de hoje? Olha, eu sofri tu falas do boxe europeu ou daqui? Não, do boxe daquele tempo, tá, para o de hoje. O boxe de hoje, eu digo assim, eu não sou nada, nem ninguém para estar dizendo mal do fulano, do Beltrano. O que eu digo é o seguinte: todos, como eu sou um amante do boxe, sempre serei, eu peço a todos os treinadores que se qualifiquem mais, todos. Não vou dizer que A ou B não está devidamente qualificado, mas qualificar-se é estudar sobre aquilo ali, fazer simpósio, observar, participar em outras academias que não a sua, ir lá, falar com um colega treinador: olha, vem cá, vamos melhorar o nosso nível. Vamos fazer, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso nível? Vamos fazer juntar o pessoal, vamos fazer uma reunião. Não há essa boa vontade. Claro. Não há, porque tem rivalidades, que sempre houveram rivalidades, mas aqui existem umas rivalidades que a gente pode chamar de picuinhas, que isso aí só prejudica os atletas novos, os jovens, que querem aprender, têm uma voracidade, uma vontade de aprender, e não tem o que aprender, porque eu vejo treinadores, e tu vês hoje também, treinadores e corners que só ficam gritando bobagens no corner. Gritar, bater, não existe, nem contra a regra bater, ficam batendo e gritando: vai, faz, como diz assim, mata, não pode. Eles preferiam ficar quieto e observar, e quando o atleta estiver no cantinho, falar no ouvido dele, do que ficar gritando bobagens em cima de bobagem. Tu te apavora. E imagina eu que passei 20 anos em cima do ringue, e todo esse pessoal que participou dessa jornada ficam de óculos, né? Porque não é impossível por ali. Claro. Eu recebi uma mensagem aqui: Elias Joaquim está assistindo o programa lá. Meu pai, ele botou aqui: meu pai está assistindo o programa e é um apaixonado por boxe. Parabenizo o programa e em especial a presença do Edil Campos e toda a história que essa família representa no boxe gaúcho. O nome dele é Luciano, ele é segurança na Câmara de Vereadores e pergunta se ele está dando aula e passando todo esse conhecimento em algum lugar. Eu queria dar um abraço para o Luciano, eu conheço bem o Luciano. Olha, o teu pai é uma fera, ainda mais está lá de segurança da Câmara para aturar aqueles vereadores ali, tem muita disposição, né? Agora é assim, eu aviso já para ti, para o Luciano, eu atualmente não estou porque eu estava com um projeto social. Nós fundamos há 2 anos um projeto social Edgar Campos, né? Em homenagem ao velho, como eu tenho referido.
ali na Bom Jesus. Então dali nós pegamos menores de rua, dali da escolinha do Dunas, e pessoas voluntárias que queriam, inclusive atletas da velha guarda, que eu juntei ali, o Pedrão, que teu pai conhece, o Pedro Fraser, o Cascudo, tenho ali que também estava comigo o Valdeci Oliveira, o Claudinho Oliveira, o Quito Almeida, que hoje tem academia lá no Dunas, entendeu? Vários ali estavam já treinando, já começando o Luiz Manetti, e nós começamos a fazer uma turminha, só que eu fiquei sem o salão. Sim. Como eu fiquei sem o salão, e outra, como é projeto social, é sem fins lucrativos, é só solidário mesmo, ninguém pagava nada, eu comprei equipamento, comprei tudo, eu digo, eu sou um empreiteiro de obra, eu sou um pintor de parede, como meu falecido pai, eu não tenho recursos para estar investindo em grandes coisas, eu tenho os equipamentos para o boxe ali, e tenho conhecimento, e tem pessoas com conhecimento que vêm comigo para onde for. Sim. Então o que eu tenho feito? Como eu estava referindo há pouco, o Luciano, essas rivalidades que tem hoje dentro das academias aí, que são as ditas picuinhas, eu preferi me ficar distante disso. Eu participo, eu estou na arbitragem, não é? Eu vou arbitrar em todos os eventos que me convidam, né? Aqui no Rio Grande, Jaguarão, Uruguai, Argentina, eu tenho ido a todos. Em Porto Alegre foi esses dias também, em Canoas, mas as academias aqui, eu vou em todas as academias que me convidam. Eu vou seguidamente ali no Treme Terra, o Russo Treme Terra, o Isaac me convida, eu vou ali sempre. É um prazer participar. Dou dica, quando eles me deixam dar uma dica, eu dou dica para um para o outro, não vou estar me metendo também no treinamento dos outros, que também é chato, né? Vou na academia do Quito Almeida, vou na academia Punhos de Ouro, lá de Jaguarão também, participo, vou ali no Puma, no Mestre Puma da Fênix, que agora está com um boxe forte também, com o Luiz Manetti lá, e dá um salve para eles, e eu gosto de estar em tudo. Agora, nunca vou deixar de dar aula para um ou outro que me peçam. Agora nós temos a academia lá que o meu irmão tem do Samarone, lá no antigo Esporte Clube Sul América. Sim. Se alguém quiser treinar ali, vão lá, eu estou treinando 3 vezes por semana lá, treinando e dando aulinha para um e para outro que aparece, entendeu? Tudo de boa vontade, sem pagamento, como é a nossa praia, nossa bandeira. Sim, sim. Tá? Se quiser aparecer, ele será sempre bem-vindo. Tu consegues falar com teu irmão, o Samarone? Queria mandar um abraço para o Samarone. Faz muito tempo que eu não falo com o Samarone, ele deve se lembrar de mim, de ver com ele uma hora para mim, dar uma chegada lá num treino de vocês. Ver com ele se há possibilidade, se não tem. O Samarone, quando eu disse, eu falei com ele ontem que viria aqui, ele ficou muito entusiasmado, te mandou um forte abraço e ele é admirador do teu trabalho. Sim. Mandou mesmo, pediu para dizer para ti que ele é admirador do teu trabalho, da Esporte CIA, dessa TV. Olha aqui, ó, a TV PEL, TVC PEL. Então, o está admirando. Ele dá valor a esse trabalho que tens feito, tens ajudado com a reportagem, com fotografias, com os troféus que tens adquirido para todos ali. O pessoal está maravilhado com a tua ajuda. Sim. Então, não só no boxe, em todos os esportes que tu tens ajudado aí. E o Samarone se põe disponível para ti para qualquer hora, para vir aqui, para ti ir na academia, a hora que quiseres. A gente vai marcar, vou juntar uma turma da velha guarda. Isso. Daqueles da velha guarda, que estão com aquele uniforme já bem desbotado. A gente leva ali. Eu queria ressaltar aqui, se tu me deixa, uns nomes que é aí, amigos do Luciano, lá do pai desse rapaz. O João Carlos Guimarães, o nosso conhecido Cascudo, ele é uma lenda no boxe, uma lenda. O Cascudo luta boxe desde 75 por aí, entendeu? O Cascudo tem 14 títulos estaduais, 2 títulos do Centro-Sul brasileiro, 1 título sul brasileiro e 2 títulos brasileiros. O Cascudo, o Pedro Fraser tem 8 títulos estaduais e 1 vice brasileiro, o Pedrão. Temos uma turma, como falou, em família. Sim. A família Oliveira, temos o Valdeci Oliveira, Cláudio Oliveira e Vanderlei Oliveira, que conquistaram eles juntos 4 estaduais cada um. Imagina. E um, que foi o Valdeci Oliveira, que conquistou um título brasileiro em 88. Então, por uma mãe que tem 3 filhos homens, vê 3 filhos lutando e campeões e todos saíram lá da periferia, isso é nobre. Temos o Marcos Cardoso, o Marquinhos e o Jorge Cardoso, 2 irmãos, que lá do Bom Jesus são conhecidos como os filhos do Oslito. Sim. Um salve para o Oslito, lá um grande amigo nosso. Também conquistaram 3 títulos estaduais cada um. Temos o Batistão, que no peso pesado conquistou 8 títulos estaduais e 1 brasileiro.
O Batistão é um fenômeno do peso pesado no boxe, já lutou em rings em toda a América do Sul, aí, é uma pessoa carismática. Depois ele teve problema de saúde, se envolveu com MMA, é outra situação. Claro. Depois nós temos um rapaz que até vai ser candidato de novo aqui, é o Marco Marchand, que também foi um grande peso pesado nosso, o Marcão. Temos o João na esquerda, o Mauro Max. Temos Quito Almeida e Sérgio Almeida, da família Almeida, que foram também umas feras do boxe. O Quito até hoje ainda luta, o baixinho está com 40 e poucos anos. O Marco Marchand foi lutador lá? Foi, peso pesado, Marcão. Pesado. Mas agora ele não está mais pesado? Não, agora está leve, está fitness. Agora tu acha que eu tenho condições de desafiar o Marco Marchand no ringue? Eu acho que não é uma boa. Não é uma boa? Eu tenho um amigo, acho que não. Não? Mas eu vou dizer uma coisa para ti, agora eu vou te... A pessoa quando fica rica, ela emagrece. É mesmo? Fica fitness, e fica isso, fica aquilo, sabe como é que é? Entende, né? Sim. O Marcos é um desses. O Marcos mesmo era uma pessoa, quando ele era pobre, ele lutava, ele treinava, ele ficava. O cara era uma tora, uma parede também. Era ruim de treinar com ele. Sim. Tem um soco, era um tijolo. Por isso que eu não te aconselho. Não me aconselho. Mesmo agora ele tá fitness, todo bonitão. Eu tô te falando isso porque eu sou amigo do Marco Marchand. Tá, e a gente tem aí fiz uma brincadeira. Não, o Marco Marchand é o nosso avô, uma pessoa fora de série. De uma pessoa. Mas não mete a mão, que é ruim. Não, agora tu já até me deu alerta. Ele tem um tijolo. Até pensando, mas agora ele tem um tijolo na mão. É mesmo? Aqui, para acabar essa encrenca aqui, eu tenho da família Manete, falando em família. Sim. Família Manete, filhos do Vanderlei Manete, nós temos o Luiz Manete, que foi bicampeão estadual e vice-campeão brasileiro. Temos o Carlos Manete, tem 3 estaduais, hoje teve um problema com AVC, tá afastado. Sim. Temos o Michel Manete, que foi 4 vezes campeão estadual e uma vice-brasileiro. E o Johnny Manete, que tem 3 vezes estadual. Entendeu? Temos aqui uma fera também, o Claudinho Neves, que tem 3 títulos estaduais, é também do Rio Minuano, foi oriundo de lá da coisa. Temos o Leandro Mendes, que hoje é o Nandinho, que também é de lá. Sim. O Chia, que é o irmão do Nandinho falecido, também era um grande campeão do Minuano, entendeu? E também temos o Canês, que é um peso pesado que foi da altura, o Cadu Campos. Agradeço também poder falar de pessoas que já faleceram, que eram os nossos grandes mestres, que era o Rubem Menino, um empresário uruguaio, o Dario Silva, de família de Pelotas aqui, renomada, o Diego Mendes do Pachola, o senhor Moraes, o Romeu Machado dos Santos, um jornalista falecido, que foi para nós o presidente da subsede da Federação Rio Grandense de Pugilismo, foi o que impulsionou o Rio Minuano a chegar onde chegou. O senhor Romeu Machado dos Santos ia com a nossa delegação a São Paulo, ia para Rio de Janeiro, ia para lutas no Uruguai, na Argentina, sempre de chefe de delegação, foi um braço direito do meu falecido pai. Romeu Machado Santos. Hoje existe uma rua lá em Noreal com o nome dele, existe torneios de boxe com o nome desse homem, ele é uma fera, foi uma fera do boxe. E para ressaltar também o nosso amigo Paulo Lima e Silva, o professor Paulinho. Conheço que Paulinho, hoje é um dos melhores treinadores de boxe que Pelotas tem. Eu conheço o Paulinho há muito tempo, joguei sinuca há muitos anos com o Paulinho. É mesmo? Há muitos anos. Diz que jogava muito futebol também. Jogava futebol também. Mesmo? Joguei futebol com ele e joguei sinuca também. Né? Meu amigo, a gente às vezes se encontra ali também, uma pessoa espetacular. O Paulinho treinou com os melhores aqui. E nós temos aí que está entrando aí na família é o Cadu, né? Nós temos ali 3 minutos ainda para encerrar. O Cadu vai deslanchar também, né? Porque é de família e o Paulinho está treinando o Cadu. O Cadu está sendo treinado pelo professor Paulinho, o Paulo Lima Silva. Foi meu pedido, inclusive, que me meti e pedi para ele, porque o Paulinho tem tempo e tem a técnica toda. Claro. O Paulinho aprendeu tudo com o meu falecido pai. E ele conseguiu transformar a técnica atual. Pegou a antiga com a atual e tem feito essa mescla. O Paulinho já treinou Michael Falcão, já treinou o Samir. De Rio Grande, já treinou vários nomes aí profissionais. O Paulinho é hoje o melhor treinador de boxe de Pelotas, Paulo Lima Silva. Sim. Edil, nós estamos encerrando aí. Eu queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Vamos conversar depois sobre esse trabalho que tu quer fazer. Vamos fazer esse encontro lá. Tu arma esse encontro lá no Samarone para nós, com esse pessoal aí. Vamos lá fazer uma matéria com todos, conversar com todos lá, ver com o Samarone, para ele abrir a porta para nós lá. E aí vamos bolar esse evento que tu quer fazer aí. Vamos fazer uns contatos, vamos ver se a gente consegue fazer um evento solidário
Eu tenho alguns amigos que talvez possam ajudar para a gente angariar alguma coisa para o Hospital Espírita, que é a tua vontade. Vamos tentar fazer isso aí, o que precisar, o que depender de nós aqui da TVC, de mim, do nosso programa, eu tenho certeza que da direção, para a gente poder divulgar aqui também, quando for o evento, e depois passar aqui as lutas também, com certeza pode contar com nós. Eu agradeço a tua presença aqui. Eu agradeço novamente e tenho a honra de ter participado, porque eu te admiro, eu sou teu fã. Esse trabalho que tens feito aí é soma de uma barbaramente soma para o esporte pelotense, tanto no boxe como tudo. E fica a dica, se tu arrumar, porque nós estamos precisando de pessoas para ajudar a fazer uma noitada de boxe solidário em benefício do nosso querido e histórico Hospital Espírita. Temos amigos ali que trabalham, temos pessoas que estão tudo, a coisa não está muito boa por lá. Então, a solidariedade, essa é a nossa praia. Vamos conseguir. Mais uma vez, obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos um ótimo final de semana, uma semana melhor ainda, e com muita saúde. Nos encontraremos na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos e até lá. Fique com Deus. Obrigado.